O submersível Titan sofreu uma implosão catastrófica enquanto se dirigia aos restos do Titanic, que estão a 4 quilômetros de profundidade. Esta é a teoria apontada por autoridades e especialistas após a localização de pedaços da embarcação a cerca de 500 metros do Titanic. Entre esses fragmentos estão a parte traseira e o trem de aterrissagem. O submersível perdeu contato com a superfície no domingo, 18 de junho, e acredita-se que entrou em colapso com a pressão oceânica. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras autoridades envolvidas na busca consideram que os 5 passageiros morreram naquele momento. Eram eles Stockton Rush, de 61 anos, fundador da empresa dona do submersível, a Ocean Gate Expeditions, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho Suleiman, de 19, o multimilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos. E o explorador e ex-marinheiro francês Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Incríveis. E neste vídeo eu conto o que é essa tal implosão e o que pode ter causado isso. Um dos grandes desafios para qualquer embarcação submersível é resistir aos enormes níveis de pressão oceânica. Quanto mais fundo se vai, maior é a pressão. Nesse caso específico, a profundidade onde se encontra o Titanic, a quase 4 quilômetros do nível do mar, existe uma pressão 390 vezes maior que a da superfície. Para o contra-almirante John Auger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a pressão da água sobre a embarcação seria o equivalente ao peso da Torre Eiffel, ou seja, dezenas de milhares de toneladas. É por isso que, quando foram encontradas partes do submersível, os especialistas apontaram para a teoria da implosão. E o que é exatamente uma implosão? É essencialmente o colapso repentino de uma nave, neste caso por causa da enorme pressão oceânica. Os especialistas indicam que ainda é cedo para determinar qual foi o momento da implosão. Mas horas depois dos restos serem achados, a Marinha dos Estados Unidos disse que detectou, abre aspas, uma anomalia acústica consistente com uma implosão, logo depois do momento em que o Titã perdeu contato com a superfície. Mas por que esse acidente fatal ocorreu agora, se não era a primeira expedição desse submersível até os restos do Titanic? O que pode ter acontecido desta vez para ele não ter aguentado a pressão oceânica? A tarefa que espera os investigadores. Decifrar a sequência de eventos que levaram à tragédia não é nada simples. Ryan Ramsey, ex-capitão de submarinos da Marinha Real Britânica, conta que o Titã não tinha uma caixa preta, como a dos aviões, por exemplo. Ou seja, não há registro dos últimos momentos do submersível. Diante disso, o objetivo principal será reunir todos os fragmentos possíveis para construir uma imagem o mais completa possível do que aconteceu. Outra fonte potencial de informação sobre o ocorrido poderiam ser os hidrofones, microfones submarinos usados para ouvir testes de armas atômicas ilegais. A grande pergunta é se o submersível sofreu uma falha estrutural que produziu uma ruptura que, por sua vez, teria provocado a implosão. Em geral, as embarcações que viajam até essas profundidades têm um compartimento resistente à pressão, feito de titânio grosso para suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. O do Titã era feito de uma combinação de titânio e composto de fibra de carbono. Nesse contexto de profundidade marinha, o titânio e a fibra de carbono têm propriedades muito diferentes, explica o engenheiro Eric Fuzil. O titânio é elástico e consegue se adaptar às tensões. Se contrai para se ajustar às forças da pressão e volta a se expandir à medida que essas forças se aliviam. Já um composto de fibra de carbono é muito mais rígido e não tem o mesmo tipo de elasticidade. O que pode ter acontecido, segundo Fuzil, é que as diferenças entre esses materiais podem ter produzido algum tipo de perda de integridade, um defeito que desencadeou uma implosão instantânea por causa da pressão da água. Por isso, cada peça que seja encontrada pelos investigadores será examinada sob um microscópio para analisar a direção dos filamentos de fibra de carbono, procurando rasgos que sugiram o lugar exato onde a ruptura ocorreu. Um funcionário da Ocean Gate, a companhia que operava o Titan, já tinha advertido sobre possíveis problemas de segurança desde 2018. Agora, como não existe um protocolo para esse tipo de acontecimento com um submergível,
ainda não está claro que agência vai liderar a investigação. Segundo indicou a Guarda Costeira Americana, a área remota do oceano em que a tragédia aconteceu e o fato de os tripulantes terem nacionalidades distintas são alguns dos desafios para a coordenação e os esforços necessários para se poder determinar o que, afinal, aconteceu com o Titã. Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Obrigado.